Esse trabalho está sendo apresentado para a matéria de Química 1 sob orientação do professor Cleiton Souza no módulo 1 do Médio Integrado de Edificações. O esquema a seguir você já deve ter visto anteriormente. Ele fornece um resumo dos 3 estados e o nome das mudanças de um estado para o outro. A fusão é a transformação física endotérmica de uma substância que, quando recebe calor, faz com que o estado sólido se transforme no estado líquido. A temperatura que essa substância muda de estado não altera durante todo o processo de fusão e recebe o nome de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Existem 2 tipos de fusão: a gelatinosa, que derrete todo por igual, por exemplo, o plástico, e a cristalina, que derrete de fora para dentro, por exemplo, o gelo. Vaporização. A vaporização é a passagem da matéria do seu estado líquido para o estado gasoso. Existem 3 tipos de vaporização: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação, a passagem do estado líquido para o gasoso, ocorre em qualquer temperatura, e o processo ocorre lentamente. É o tipo de vaporização espontânea, pois ocorre sem ser provocada, isto é, na temperatura ambiente. Na ebulição, a matéria passa do estado líquido para o gasoso, rapidamente. Esse processo ocorre quando a pressão do vapor do líquido for igual à pressão existente sobre a superfície do líquido, caracterizando-se pela formação de bolhas. Na calefação, o líquido vaporiza muito rapidamente. Esse processo ocorre quando um líquido entra em contato com a superfície, que se encontra em uma temperatura acima daquela em que ocorre a ebulição. Também chamada de liquefação, a condensação corresponde à transição do estado gasoso para o estado líquido. A condensação ocorre quando as moléculas de um gás se resfriam. Ao perder calor, as moléculas perdem energia e velocidade e se aproximam de outras moléculas gasosas. Por fim, essas moléculas se juntam e formam um líquido. Solidificação é a passagem do estado físico de uma substância do líquido para o sólido. Ela ocorre com a perda de energia das partículas que compõem essas substâncias, ou pode ocorrer também devido ao aumento de pressão. A solidificação é o processo inverso da fusão, considerando que uma substância no estado líquido esteja cedendo calor. Ao ceder calor, a sua temperatura também irá diminuir, assim como o estado de movimentação das moléculas. Essa diminuição da movimentação molecular fará que as ligações moleculares se tornem mais intensas, caracterizando o estado sólido. A água se solidifica numa temperatura abaixo de zero e se liquidifica em temperatura acima de zero. A sublimação é a passagem do estado sólido diretamente para o gasoso. Existem substâncias sólidas, como a naftalina, o iodo e a cânfora, que, nas condições normais de temperatura e pressão, se transformam em vapor, sem passar pelo estado líquido. A ressublimação é a passagem direta do estado gasoso para o sólido. Tem como exemplo, iodo gasoso passa diretamente para o estado sólido.